Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar todos vocês, meus irmãos, para que vocês estejam atentos no que vão ouvir agora. E eu queria convidar a sua atenção para que você ouça o que vai ser falado aqui durante esse pouco tempo dessa live. Depois de gravado esse vídeo, que você também possa estar ouvindo, possa estar recebendo. Porque é preciso a igreja do Senhor, o povo, não estou falando de igreja, não é povo religioso que está dentro de igreja. Eu estou falando do povo de Deus que está em Cristo. Porque muitos são os mercenários, muitos são os homens que estão fazendo desse povo negócio, muitos são os que estão levados pelo engano, a mentira, muitos são os que estão desviando, apostatando da fé, muitos são os que foram destruídos já foram destruídos da comunhão com Deus, do conhecimento de Deus, da vida com Deus. Por quê? Por falta de entendimento, por falta do conhecimento, por falta da prudência, por falta da dedicação a buscar a direção da luz de Deus, que é a palavra, que é a verdade que Cristo nos trouxe. Cristo é a verdade. Quantos estão aí seguindo homens como se fosse a verdade? Quantos estão aí seguindo suas igrejas, dentro das suas formalidades, das suas doutrinas, seguindo aí o que os homens estabelecem nos seus preceitos, dentro desses locais chamados igreja? Quantos estão perdidos, seguindo os homens que estão indo para o inferno, nem eles entram e nem deixam o povo entrar? Quantos estão sendo feitos prosélitos, discípulos, seguidores de homens, de ministérios, de locais, de instituição? Gente, como é grande a idolatria no meio desse povo que diz que é de Deus, que deveria ter uma vida dedicada, devota, submissa, à obediência, não é? À fidelidade a Deus. Mas eles não, eles mudaram a glória de Deus para os homens. A gente só leva isso para o lado da adoração de imagem de escultura, não é? A gente só aplica isso aos católicos, não é? Os adeptos do sistema religioso católico romano. A gente só diz que idólatras são eles, porque veneram a imagem de escultura, não é? Quantos crentes evangélicos estão aí deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, deixando de buscar a direção do Criador para ser guiado pela criatura? Quantos crentes dentro da igreja evangélica aí estão idolatrando, venerando homens, porque são líderes, são profetas, são pastores, são cantores, são homens que estão sendo aclamados, seguidos, que estão sendo louvados, que estão sendo colocados no lugar de Jesus Cristo. A maioria desses líderes religiosos, da religião evangélica principalmente, eles se denominam o Senhor da igreja. Eles tomam a autoridade que é para Cristo e cobra dos liderados lá, cobra dos seus discípulos que reverenciem a eles, que se submetam a eles, que obedeçam a eles, que não questionem, porque não pode questionar o anjo, o ungido de Deus. Aí eles pegam tudo isso para manipular o povo simples, que estão perecendo, que estão em anátema, estão apostatando da fé, estão sendo negócio de homens, estão vivendo uma adoração, uma dedicação, uma consagração e uma devoção a Deus vã, porque Deus não está recebendo esses muitos cultos que o povo está vivendo dentro das suas congregações, oferecendo a Ele. Nem presente Ele está, nem dentro dessas congregações Ele está. Então eu quero falar para vocês isso aqui, para vocês abrirem os olhos. A maioria desses homens que levantam os seus ministérios, eles estão preocupados em manter funcionando e no crescimento do negócio deles, do ministério deles. Entendeu como é?
O mundo de Deus para eles é no ministério deles, onde eles querem, obrigam e manipulam vocês para vocês estarem. O mundo de Deus para eles é só no ministério deles. Você está entendendo? E eles prendem vocês aí para que vocês sirvam a Deus somente aí. O povo se deixou prender pelo sistema. Deixaram de adorar a Deus, o Criador, para adorar a criatura. Líderes religiosos. Rapaz, isso aí é notório. A gente vê o amor louco e a paixão dos religiosos pelos seus líderes. Isso nas religiões do mundo, evangélica, católica, espírita. Agora, entre nós, cristãos, não devemos ter esse comportamento. A nossa fidelidade, devoção, consagração e submissão sem questionar é a Cristo, não é a líder. Não é a pastor presidente, não é a nenhum líder de nenhuma igreja, seja ela qual for. Até porque a igreja que nós cristãos temos que entender que devemos estar é nós mesmos. É entre nós. Não é entre local. É entre nós. Porque a igreja somos nós. Individual somos membros. Que formam a igreja. Que não é um local. Que não é um ambiente onde o povo diz que ali é a casa de Deus. Onde eles orientam a você. Ame a casa de Deus. Ame a igreja de Deus. Se dedique à igreja de Deus. Venha para a igreja de Deus. Ofereça seu culto, sua devoção na igreja de Deus. Aí eles fazem você olhar a igreja de Deus, a instituição deles. Aonde vocês não estão percebendo, mas é o que acontece. Essa é a verdade que vocês estão vivendo, a realidade. Vocês estão sendo escravo, negócio, discípulo de homens. Dentro de igreja de homens. Vocês estão consagrando suas vidas, devotando suas vidas, vivendo seu sacrifício religioso. Vão, porque Deus não recebe, porque vocês não estão servindo a Deus, estão servindo às igrejas, onde vocês entendem que ali é onde Deus mora, que ali é onde Deus opera, que ali é onde você encontra a bênção de Deus, que ali é onde está o altar de Deus, para você levar sua petição, para Deus te ouvir, para Deus responder, e para você ter um encontro com Deus, é ali, onde você adora a Deus. Você está aprendendo assim, e você está desviado da fé, sabia disso? Você pode ter 30 anos de religioso evangélico. Você ainda não conheceu a verdade, não foi liberto. Você ainda não está em Deus. Porque esse entendimento que a multidão tem vivido, leva elas a se perder do entendimento de Deus. Onde elas entendem que o mundo de Deus, a vida para Deus, o sacrifício para Deus, é onde? Dentro das igrejas. Os líderes maliciosos, tendenciosos, gananciosos, cobiçosos, que fazem do povo negócio um grande negócio, por onde eles têm levantado os grandes impérios chamados de igreja, onde eles fazem o povo pensar que é a casa de Deus, para o povo servir, dedicar, entregar tudo ali. Eles manipulam vocês para isso, para que eles possam ter o lucro, o domínio, o poder, a autoridade sobre vocês. Esses líderes religiosos não pregam a verdade para você. Não mostram a você onde você encontra Deus. Não mostram a você quem é a casa de Deus. Não mostram a você como adorar a Deus, o que é servir a Deus, o que é adorar a Deus, o que é fazer a obra de Deus. Esses líderes não ensinam isso a vocês. O que eles estão preocupados é continuar formando esse entendimento maldito na mente de vocês, de que vocês têm que estar vivendo o mundo de Deus que ele cria no estabelecimento dele, porque é ali que ele quer vocês, é ali que ele usufrui de vocês, é ali que ele tem domínio sobre vocês, é ali que ele faz de vocês negócio. Quando vocês estão manipulados, presos, devotos, cativos e submissos a eles, dentro das igrejas deles, onde eles enganam vocês, dizendo que é casa de Deus. Esses líderes estão preocupados em formar no seu entendimento
que você, para viver para Deus, tem que estar lá na igreja, tem que ir para o culto, tem que oferecer o sacrifício, tem que oferecer a oferta, tem que dar o dízimo, tem que ser membro fiel daquela igreja, tem que se dedicar àquela igreja, tem que praticar os trabalhos, cumprir as devoções, cumprir as obrigações, e tem que ser reverente, submisso, e não pode ouvir ninguém, porque o seu líder é o seu pastor daquela igreja, a quem você tem que obedecer. Não importa quem está pregando, o que está pregando. O que importa é que você tem que obedecer a ele. Porque ele ensinou para você que o mundo de Deus é ali, e que o canal de Deus para você é ele, e que ele é o mediador, e que você só pode ter contato e comunhão e receber alguma coisa de Deus se tiver ali submisso a ele. Porque ele te ensinou que ele é ungido, que ele é o maioral, que ele é o cheio de Deus, por onde Deus vai operar para te abençoar. É mentira, irmãos. É mentira, irmãos. Saiam daí enquanto é tempo. Quantas almas estão indo para o inferno dentro dessa mentira? Mas estão na mentira porque não querem dar ouvido à verdade. Estão na mentira porque não querem dar ouvido à verdade. A verdade está aqui agora, sendo levada para vocês. A preocupação de Jesus Cristo, o trabalho de Jesus, primeiro, Jesus não se preocupou em ter nenhum espaço físico para ele estar, para ensinar o povo, venha para aqui. Jesus se preocupou em levar o povo a saber que ele é o lugar, que ele é o caminho, que o povo tem que se preocupar, estar em Cristo e na palavra de Cristo. Não é dentro de igreja submissa a um homem, onde ele determina o mundo de Deus ali, para o povo viver as regras, as obrigações, as devoções, tudo ali dentro da direção de quem? De quem? Do pastor, de tal ministério. Jesus nunca nem orientou seus discípulos, porque os apóstolos nunca pregaram isso também a ninguém. Eles nunca botaram na cabeça de ninguém, tem que estar na igreja local, né? Porque entenda uma coisa, não se engane. Quando esses homens falam de igreja, quando esses homens falam de que você tem que amar a igreja, eles não estão falando de vocês, que é a igreja. Eles estão falando do sistema dele, do comércio dele, da empresa deles, do império deles, chamado de igreja, onde eles colocam na mente de vocês a mentira de que ali é a casa de Deus. O mundo de Deus para vocês viver uma vida de fé e de comunhão com Deus é ali dentro. É isso ou não é que o povo hoje é ensinado? Nem Jesus, nem os apóstolos, nunca se deteram, nem se preocuparam em mostrar isso a ninguém. Não importa onde você está, você tem que estar em Cristo. Você tem que ter no seu entendimento o conhecimento do Evangelho. É a doutrina de Cristo. É isso que você tem que ter. Foi isso que os apóstolos se preocuparam. Os apóstolos, primeiro, nem Paulo, nem Pedro, nem João tiveram ministério nenhum igreja. Eles não levantaram ministério nenhum igreja. Eles não deixaram os discípulos orientados a estar na igreja A, B ou C. A preocupação dos apóstolos era que os discípulos, era que os irmãos estivessem em Cristo, na palavra de Cristo, e não se deixasse ser negócio de homem mentiroso, com discursos fraudulentos, com pretexto de humildade, que usa a palavra para manipular a verdade, deturpando e trazendo seus interesses para fazer de vocês negócio, presa deles. Onde ele usa o flui de vocês sendo maioral entre vocês, que já está errado esse ensino. Onde o pastor se denomina o presidente, o senhor, o soberano, onde o povo tem que buscar a Deus através dele. Porque Jesus disse que entre nós não há maior e nem menor, todos somos iguais. Sabe por quê? Porque todos nós somos membros que formamos a igreja. Não é igreja Assembleia, não é igreja Batista, não é igreja nenhuma presbiteriana. Não é adventista, não é igreja nenhuma ministério desses homens que levantam, que é fundada pelos homens. A igreja que o Cristo deixou, que o nosso Senhor Jesus deixou, fomos nós, cristãos, que nascemos da palavra, que nascemos pela verdade do Evangelho. Essa é a igreja que nós temos que amar e ter consciência que nós somos essa igreja. Os apóstolos nunca se deteram nessa preocupação em fazer ninguém estar dentro de nenhum local. Não, aqui é o lugar para você vir adorar a Deus. Primeiro, o próprio Paulo vai dizer que o lugar de morada de Deus não é igreja nenhuma, gente.
Paulo não vai ensinar isso em canto nenhum. Não, mas meu pastor me ensina assim. Você quer ir para o inferno? Siga seu pastor. Quer ir para o céu? Siga Jesus e a doutrina dos apóstolos. Rapaz, que palavra agora, hein? Essa é de Deus dando a direção para pregar a verdade dele. Quer ir para o inferno? Continue seguindo seu pastor dentro da sua igreja. Quer ir para o céu? Se converta a Cristo e seja discípulo de Cristo e passe a seguir a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina que nos leva para o céu. Paulo, Pedro, João pregaram a doutrina de Cristo. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém: venha para a igreja, esteja na casa de Deus, venha adorar a Deus, venha buscar a bênção, venha fazer campanha, venha para o pacto, venha para o voto, venha porque aqui você encontra Deus, aqui é o lugar da bênção, aqui é hospital de Deus, ó, hospital espiritual, aqui é a casa da bênção, aqui é a casa do tesouro. Eu digo com autoridade, venha você que é teólogo, bacharel, o que for, me refute com a palavra. Aonde é que está esse ensino na Bíblia, dentro da doutrina dos apóstolos, dentro do Evangelho de Cristo? A doutrina de Cristo, né? Lembrando que a doutrina dos apóstolos não é dos apóstolos. Não foi Paulo que pregou a doutrina por ele, especificamente particular dele. Paulo pregou aquilo que ele aprendeu de Cristo. Porque Cristo disse aos apóstolos para eles ensinar tudo. Não era o que eles queriam, era o que Cristo mandou. Dá uma lidinha lá, Mateus 28, versículo 20. Jesus vai dizer: ensine a todos tudo o que eu vos tenho mandado. Não é o que vocês querem. Eu nunca vi Pedro, Paulo, nenhum apóstolo, não tem aqui. Não tem aqui no Novo Testamento. Aí eles se baseiam no Velho. Eles pegam lá o templo, eles pegam o texto que Davi diz: me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor, para fazer você que não conhece nada, dizer, olha, então eu tenho que ir para a casa do Senhor. A Bíblia fala isso, mas Davi não estava falando de igreja, templo. Davi estava falando da cidade de Jerusalém, que para os judeus era considerada como a casa de Deus. A cidade onde toda a promessa foi iniciada e será concluída é em Jerusalém, não é templo. Davi não estava falando de igreja. Bom é morar na tua casa todos os dias. Davi não estava falando de morar. Você sabia que tem gente que entende assim? Eu queria morar na igreja. Eu já vi crente dizer isso. Eu queria morar na igreja porque o salmista disse: bom é estar na tua casa. Queria eu morar todos os dias. Olha que falta de entendimento. Mas o quê? Ele está aprendendo pelo pastor dele isso. Que Jesus não ensina. Por isso que ele está perdido. Porque está seguindo o pastor, não é Jesus. Jesus não mandou seguir pastor. Eu desafio qualquer um, você teólogo, doutor, bacharel, você pregador famoso que tem nome na mídia, me mostra onde Jesus mandou seguir algum homem, algum líder está dentro de alguma igreja. Todo o tempo, Jesus não mandou seus discípulos se conduzir por ninguém, nem ir para canto nenhum. Todo o tempo, Jesus estava dizendo: venham a mim, creiam em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, não é quem estiver em igreja, obedecendo doutrina de igreja, como os pastores estão por aí, dizendo que o povo tem que manter, tem que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Ele ainda diz o nome do ministério dele. É isso que o povo está fazendo, deixando suas almas sendo conduzidas para o inferno através dos seus líderes. Não, meu irmão, mas a gente precisa de um líder. A gente precisa de ensino da palavra. E nós temos que ir a quem está ensinando a palavra. Não é a quem está dizendo que é profeta de Deus, que é ungido de Deus, que é profeta, que é não sei o quê, que é o poder de Deus. Você tem que ser prudente para cuidar de ti e da doutrina de Cristo. É a doutrina que você tem que seguir, não é a homem nem a igreja. E aonde tiver um homem pregando, aonde você estiver, dentro de qualquer igreja, observe se você está sendo instruído na doutrina. Se não tiver, saia daí, porque você vai estar indo para o inferno. Em canto nenhum, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus, que é o Senhor de tudo e de todos, não ensinou ninguém a estar dentro de igreja. Não ensinou ninguém que igreja alguma era a casa de Deus. O que foi ensinado é que igreja somos nós. E a casa de Deus é nós. Aonde Deus habita é em nós. Não é em templo feito por mão de homens. Rapaz, o povo ignora isso. Isso foi pregado no Novo Testamento.
para tirar essa ideia maldita da mente do povo de que vai encontrar Deus no templo, porque agora o templo não tinha mais utilidade, porque agora o caminho para Deus foi estabelecido um novo e vivo caminho, que não é por dentro de templo, que não é dentro de religião, que não é dentro de obrigação religiosa. O novo e vivo caminho agora é por Cristo, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vamos ler? Olha, e o escritor aos Hebreus, ele está falando isso nesse sentido, nesse propósito de corrigir os irmãos para não estar mais preso em templo, achando que ali é o local para buscar a Deus, porque agora não é mais dentro desse critério. Essas regras que era pedida no Velho Testamento já não mais tem importância, não tem obrigação. A igreja não foi chamada a observar isso. Eu não estou falando de igreja, ministério de homem. Nós, povo, pessoas, igreja de Deus é pessoas. Nós não precisamos mais ir para o templo para adorar a Deus como os judeus iam. Nós não precisamos mais ir para o templo para que o sacerdote faça por nós intercessão, como os judeus usavam no Velho Testamento. Nós não precisamos mais ir para o templo, ir para Jerusalém, adorar a Deus, como os judeus faziam. Tinham que ir para Jerusalém, tinham que ir para o templo. Hoje não precisamos mais. Hoje o templo, o altar de Deus, a casa de Deus, não é mais estrutura como antigamente era figuradamente. Era temporariamente, até Cristo vier. Até Cristo se manifestar. O templo e casa de Deus somos nós. Quem ensina isso é a palavra. Mas os pastores ensinam, insistem em manter essa mentira na mente do povo, para o povo estar dentro de templo, vivendo idolatria, paganismo, feitiçaria, movimento vã, recebendo doutrina de demônios. Por quê? Porque o povo está entendendo que a vida deles com Deus é lá dentro. E muitos entendem, se não tiver na igreja, o templo, a casa de Deus, eles entendem que perde a comunhão com Deus, ó. Tem gente dizendo aí, né? Que tem muitos aí desigrejados, né? Que não é mais adepto de igreja, que não é mais discípulo de igreja, que não é mais seguidor de igreja, que não é mais manipulado pelo homem. Saíram do sistema do engano, da mentira, que igreja é o lugar para o crente estar. Agora nós estamos libertos desse sistema maldito, corrupto, porque agora nós somos cristãos, estamos em Cristo, andamos por Cristo, somos guiados pela doutrina de Cristo e não somos mais negócio do homem dentro de igreja, vivendo o igrejanismo. E aí eles estão irados porque muitos estão ouvindo e crendo na verdade e saindo do domínio, do redil, do pasto deles, onde eles usufruem, onde ele faz negócio do povo, e agora ele classifica desigrejado, e ele fica dizendo, não tem a Deus, são rebeldes, são do diabo. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui, rebelde, do diabo, quem não tem a Deus, são muitos de vocês, pastores, dentro dessas igrejas, que estão levando o povo para o inferno com esse ensino maldito, com esse ensino anátema, com esse preceito que vocês estão formando no entendimento do povo a ser devoto, escravo de uma instituição, de um local onde o povo está aí cumprindo o sacrifício vã de uma adoração a Deus. Quem está fora da direção da vontade de Deus são vocês, pastores corruptos, mercenários, ministros de Satanás, transfigurados de obreiro de Cristo. Vocês não têm nada de Deus. Aí fica enganando o povo. Olha, não fale do ungido não. Não fale do profeta não. Não fale daquele que é o anjo da igreja não. Para manter medo na mente do simples que não conhece a palavra. Nós temos que criticar, questionar. Nós temos que protestar, levantar contra a mentira, não ficar acomodado, sentado e conveniente com a mentira. Nós temos que levantar e protestar essa mentira que hoje o povo está vivendo dentro das igrejas. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que igreja nenhuma era casa de Deus. Olha o que eles ensinavam. Olha o que Paulo se dedicava a ensinar. Paulo, Pedro, João, Tiago, não estava preocupado em dizer a ninguém, olha, você tem que estar na igreja, viu? Você tem que vir para a igreja, que é a casa de Deus, você não pode deixar de estar na casa de Deus. Esse ensinamento quem dá são os pastores hoje, que vem dando há muito tempo, manipulando a mente do povo. Mas olha o que Paulo ensinava. Dá uma lidinha aí, é palavra, você não crê não?
Você não quer porque não é o teu pastor que está pregando, mas você tem que ouvir a palavra de Deus. Venha de quem for, está com a palavra, quem tem autoridade é quem está com a palavra, não é quem está dentro de igreja com título de pastor. Aprenda isso. Olha o que Paulo vai ensinar. Paulo não estava preocupado em dizer a ninguém, olha, você tem que estar na igreja. Se você não estiver na igreja, você não é salvo, você não está em Deus, venha para a igreja, porque é a casa de Deus. Aí Paulo vem ao que Paulo ensina aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Palavra. Mas você não crê, né? Porque você crê do teu pastor, tu não crê na palavra. Tu não é discípulo de Cristo, tu é discípulo da igreja A, B, C, D. Tu crê na doutrina que teu pastor está pregando lá. Uma doutrina de demônio. Porque se você cresce na palavra, você não aceitava isso. Para viver essa idolatria, há locais. Para viver esse misticismo dentro de recinto, de lugar, onde diz que é a casa de Deus. Sabe por quê? Porque você está na mentira. Nós não precisamos, como hoje os homens ensinam, tem que vir para a igreja para cultuar a Deus, adorar a Deus. Ei, sabe qual é o lugar, o altar de Deus? É você. Sabe onde é o lugar que Deus quer receber adoração? Não é dentro de igreja não, é na sua vida, no seu viver. Rapaz, olha o que diz a palavra de Deus. Aqui é ensino, tá? Se você não quer, amém. Mas o meu compromisso é pregar, tá? Fica com raiva não, tá? E nem fica aí com essa conversa fiada de que Deus vai me pegar, porque eu estou falando dos ungidos, porque eu estou falando da igreja de Deus. Estou falando de igreja de Deus não, irmão. Esses templos aí, esses ministérios não é igreja de Deus não. Digo sem medo. Isso não tem base bíblica. Igreja de Deus são pessoas. E eu não estou falando das pessoas. Eu estou falando desses lugares malditos que o povo está sendo ensinado de uma forma errada por esses pastores mentirosos. Tá? Fica com raiva não. Recebe a palavra. Olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 12. No versículo... Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto tem que ser racional. Não esses cultos dentro dessas igrejas, levando o povo ao emocional. Culto é racional. Para você entender, para você ouvir, para você aprender, para você ser ensinado. Não é para você estar correndo, pulando, gritando e fazendo carnaval dentro da igreja. Esse é o culto racional. Esse é o culto que Deus quer. Olha qual é o culto que Deus quer receber de nós. Apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa vida, irmão, aqui. É o nosso viver, irmãos. Santo, santo na palavra. Santificar a nossa vida não é em campanha de santificação dentro de igreja. A palavra não ensina isso. Jesus vai orar como um homem, ele cumprindo a missão sacerdotal, que ainda hoje ele ainda está cumprindo. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Não precisamos de nenhum homem para ir a Deus. Jesus ainda cumpre o ofício hoje de sacerdote. Ele é o mediador. Ele é quem conduz a igreja das necessidades diante de Deus para intervir por nós. Então, olha, a palavra de Deus vai dizer, Jesus orando lá em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Cristo. Nós temos que santificar a nossa vida vivendo a doutrina, a palavra de Cristo, sendo fiel e submisso a Ele pela palavra dEle. É assim que santificamos nossa vida. Não é dentro de culto, de ritual, de formalidade religiosa dentro de igreja evangélica. Não, venha para o culto da consagração, ó. Como é que eu consagro minha vida, irmão? A gente aprende como? Não, tem que ir para a igreja. Vou para a igreja, sou mais santo quando eu estou na igreja. Eu sou mais santo no culto da igreja. Eu recebo mais poder de Deus quando eu vou para a igreja. Eu estou mais perto de Deus quando eu estou na igreja. Isso tudo é ensino maldito, tá? Tá te tirando a direção da verdade.
por onde você pode ser santo, por onde você pode ter a presença de Deus, por onde você pode ter comunhão com Deus, não é dentro de igreja, é na palavra. E isso você não se preocupa. Você está mais preocupado em buscar cumprir os trabalhos da devoção religiosa do que cumprir a vontade de Cristo, conhecendo a palavra dele. Nem isso você conhece. Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar a nossa vida para Deus não é dentro de igreja. É na palavra, vivendo, guardando todo dia, toda hora, no momento do pensar, do agir, do falar, aonde estivermos. É como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que é? Purificar as nossas almas, consagrar a nossa vida a Deus. Vem para a palavra. Abre a tua Bíblia aí. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos uns aos outros ardentemente, com o coração puro. É isso que Paulo diz, que Pedro está dizendo. Que você só pode purificar a tua alma, consagrando ela cada dia mais para santificar a Deus pela obediência à verdade. Não é a doutrina, não é a ritual, não é a devoção de igreja. Pela obediência à verdade. Eu pergunto a você, quem é a verdade? Você sabe quem é a verdade? Jesus é a verdade. Você tem que andar pela obediência à palavra dele, à doutrina dele. Mas você não está andando, não. Você está andando pela obediência à tua igreja, ao teu pastor, que está te ensinando tudo errado. Tudo que tu está vivendo dentro dessa igreja. Eu não vou nem generalizar, mas é quase tudo mesmo. Escapa só duas. Lá em Apocalipse tinha 7. Só tinha 2 puras, se mantendo fiel a Cristo. 7 grupos de pessoas em cada cidade que formam a igreja. Tinha 7. Onde Jesus ele dá uma advertência. 5 recebeu o convite para se arrepender e voltar ao Senhor. Só 2 foram exortadas a permanecer fiel até o fim. Filadélfia e Esmirna. Porque as outras estava tudo corruptível. Estava tudo apostatando da fé. Estava tudo fora do Senhor. Onde Jesus não estava mais dentro. Você pode estar dentro desse grupo aí, tá? Chamado de igreja. Você pode estar. Cuidado. Purifica a tua alma, a tua vida, consagrando ela, santificando ela a Deus pela obediência à palavra. Como é que tu tem comportado-se com o teu próximo? Como é que tu tem tido os teus pensamentos? Como é que está tendo as tuas reações? Como é que está as tuas emoções? Como está o teu ressentimentos? Coloca tudo sobre a obediência à palavra. Te nega, te renuncia para se submeter ao que a palavra manda. Não é o que manda a igreja, nem pastor de igreja. É o que manda a palavra, o que manda Cristo, o Senhor da igreja, que não é instituição. Somos nós e nós temos que ser guiados por Ele, que é a cabeça. Paulo, Pedro, João, os apóstolos, não botava ninguém sobre cabeça de igreja nenhuma. E quando eles falavam de igreja, eles não falavam de ministério de homem. Eles nunca levou ninguém a estar submisso a homem nenhum dentro de nenhuma congregação dos santos. Ao contrário, irmão, é muito sério isso. O que eu estou pregando aqui é a verdade para te esclarecer. Paulo tinha, Pedro, Paulo, todos os apóstolos, a preocupação dele não era fazer os irmãos ser submissos aos líderes. Era que os irmãos vigiassem com os líderes, fosse prudente com o que tivesse ouvindo. Se não fosse o evangelho, os irmãos não recebessem, nem tampouco considerassem esse líder como de Deus, porque apartai-vos deles. É isso que Paulo orientou os irmãos em Romanos 16, 17. Paulo vai dizer: note os tais que promove dissensões e escândalo, a doutrina,
te aparta deles. Esses que não trazem a doutrina, esses que trazem deturpação, esses que contrariam a doutrina, com suas doutrinas, com suas pregações, com suas profecias, não recebam. O apóstolo Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio, pregando um outro evangelho, seja eu, seja Pedro, seja João, seja quem for, irmãos, não recebam não. Vocês não é chamado para estar sobre o cabresto de homem nenhum, de líder nenhum. Nós somos cristãos, somos chamados para ser discípulo submisso a Cristo, que é a cabeça da igreja. Todo líder também é membro, todo líder também é ovelha. Todo líder também tem que estar sobre a direção de Cristo. E se esse líder não tiver, você que está na palavra tem toda a autoridade para repreender esse líder. Repreenda. Não, mas é o pastor presidente. Tem tanta gente aí com medo dos seus pastores, mas não tem medo de Jesus. Está lá guardando mágoa do irmão, não tem medo de Jesus, mas tem medo do pastor. Está lá vivendo de mentira, sendo hipócrita, não tem medo de Jesus, mas tem medo do pastor. Está lá, guardando indiferença, guardando ressentimento, tendo o irmão como inimigo, desfazendo dos irmãos. Não, mas meu pastor, ele não tem medo de Jesus. Ele está mais preocupado em manter a mentira dele para enganar outro mentiroso. Aonde ele presta reverência e obediência para o homem, não para Jesus. A maioria desses religiosos não estão preocupados com Deus. Eles estão preocupados em cumprir a sua formalidade. Eles estão preocupados da conveniência no seu grupo religioso. Eles estão preocupados em agradar os seus líderes. Eles estão preocupados em cumprir suas obrigações, onde eles são devotos, consagram suas vidas, se sacrificam e cumprem as obrigações, porque eles têm a sensação de que Deus está abençoando eles com isso. Coitados. Coitados de vocês, religiosos, evangélico, católico, espírita, todos os religiosos. Coitado de vocês, que se não ouvir a verdade, se não se converter a Cristo, converter é sair dessa direção, se não passar a guardar a palavra de Cristo, todos vocês vão perecer de igual modos. Todos perecerão o castigo eterno. Porque o único meio para o homem se salvar do castigo eterno, do juízo de Deus, da condenação para a eternidade sem Deus, só é Jesus. Se convertendo a Ele, guardando e praticando a palavra dEle, se firmando a tua vida de regra de fé e prática pela palavra dEle. Não importa a tua religião evangélica, católica, espírita, budista, xiita, testemunho de Jeová, mórmon, adventista, não importa a tua religião. Porque a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação. Não é para quem está dentro da igreja batista. Não é para quem está dentro da igreja católica. Não é para quem está dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja dos mórmons, dentro do grupo de testemunho de Jeová, não é para quem é espírita, não é para quem é isso, aquilo outro. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Não é dentro de igreja, vivendo a obrigação de cada grupo. Meu irmão, preste atenção nisso. Alguém perguntou assim: qual é a igreja que vai estar lá no céu? Quando chega lá no céu e perguntar, isso é fazer aqui uma alegoria, né? Um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo. Foi até um pastor que pregou isso uma vez. Ele pregando e mostrando essa verdade. Ele deu uma ilustração, é isso que eu quero falar, uma ilustração. Esse pastor disse que foi ao céu, uma ilustração, tá, gente? Chegou, aliás, lá no céu não. Lá no inferno. Ele chegou no inferno e perguntou: tem assembleano aqui no inferno? Aí lá no inferno foi respondido para ele: tá assim, ó. Tem batista aqui no inferno? Aí disseram a ele: tá assim, ó. Aqui no inferno tem metodista? Tá assim, ó.
Aqui no inferno tem CCB, tá assim, ó. Tem adventista, tá assim, ó. No inferno tem católico, espírita, testemunho de Jeová, mórmon, crente, tá assim, ó. Aí ele disse que depois foi levado ao céu. Isso é uma ilustração, tá, gente? Aí quando chega no céu, ele pergunta: aqui no céu tem assembleano? Nenhum. Aqui no céu tem batista? Nenhum. Aqui no céu, e ele foi citando as religiões. Aí disseram: tem nenhum. Aí ele disse: oxe, o inferno está cheio. No céu não tem nenhum? Então, quem é que está aqui no céu? Aí foi respondido para ele: todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, creram nele e se manteram fiel até o fim à palavra dele, à doutrina dele, cuidando deles e da doutrina. Está lotado o céu de todo cristão, de todo convertido, de todos os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque o céu não é questão de quem foi de igreja, não é questão de quem foi de religião, não é questão de quem fez caridade, não é questão de quem foi bom, ruim ou mal. O céu só é para todos os que estão em Cristo. Aleluias. Como é bom conhecer essa verdade. Aí eu não me prendo a nenhuma igreja, porque eu sei que o caminho não é a igreja. Eu não me prendo aos meus esforços pessoais, porque eu sei que o caminho para o céu não é a minha obra de caridade. Aí eu não me prendo querendo justificar com as minhas virtudes, porque eu sei que o caminho para o céu não é a minha virtude. Eu só me prendo em Cristo, me submeto a Cristo, me dedico a Cristo, peço força e graça a Deus para continuar me negando, para estar andando, praticando a palavra, a doutrina, vivendo pela fé, pela esperança em Cristo. É isso que me salvará. É Jesus o meu Salvador. Não é a igreja, a religião, nem tampouco a minha caridade, minha virtude de bondade. Por isso que eu me prendo a Cristo. Porque eu dependo, eu necessito, eu preciso de Cristo. Sem Cristo, ai de mim, porque eu creio que a Bíblia diz, eu tenho conhecido a verdade. João 3,36, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu creio na palavra de Deus, que diz lá em Romanos 8,1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porém, todos os demais continuam condenados. Eu creio no que Jesus disse, lá em João 3,18, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Eu creio em Jesus. A salvação é por meio único, singular, é Cristo. Não é guardar sábado dentro de igreja, não é ser batizado dentro de igreja, não é viver devoção escravo de sacrifício, de obrigações dentro de igreja, não é ser dessa ou daquela igreja, não é ser salvo porque é predestinado, não é isso nem aquilo outro. A salvação é unicamente, exclusivamente por Jesus. Fora dele não há salvação, não tem um adicional, não tem um jeitinho, não tem uma extensão, só por Cristo. João, capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio no que a palavra diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro pregando o evangelho. Essa é a mensagem que eu prego também. Ele vai dizer, em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu. Nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou Jesus, ou inferno. Ou Jesus, ou juízo. Ou Jesus, ou condenação. Ou Jesus que é a verdade, ou continua na mentira, indo para o inferno, com toda a filosofia, com toda a crença, com toda a devoção, com todo o sacrifício, com toda a obediência às suas religiões, sem Jesus, o homem continua indo para o inferno. Cornélio era um líder, era um homem religioso.
Atos capítulo 10. E o capítulo 11 também. Vai falar de um homem chamado Cornélio. Era religiosíssimo. Era um homem que tinha uma boa obra. Era um homem religioso que praticava o bem na sociedade dele. A própria Bíblia dá testemunho de Cornélio. É importante ajudar o próximo. É importante ter caráter. É importante praticar o bem. Isso é uma obrigação. Isso não leva à salvação. Isso é obrigação. Cornélio fazia caridade. Cornélio era um homem devoto, religioso, que adorava a Deus, buscava a Deus, mesmo pela direção errada. Mas ele tinha um desejo de servir a Deus, só que estava dentro do ensino errado. Como tem muita gente hoje também, dentro das religiões, com esse entendimento, quer servir a Deus, mas estão dentro da direção errada. Mas vai acontecer o que aconteceu com Cornélio. Deus envia Pedro a Cornélio, para quê? Para Pedro pregar a verdade que liberta. Para Pedro pregar o poder de Deus para Cornélio, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Pedro vai até a casa de Cornélio e começa a pregar o Evangelho. Quando o Cornélio começa a ouvir, ele crê. E quando ele crê, ele recebe o batismo para a remissão do pecado. Ele crê em Jesus. Aí sim, a partir daí, Cornélio agora encontrou o perdão de Deus para receber o grande livramento, a salvação, para não ir a juízo quando deste mundo partir. Foi o que aconteceu com Cornélio. Depois que ele ouviu o Evangelho, creu em Jesus, se converteu, aí Cornélio agora encontrou salvação. Porque até antes, Cornélio não era salvo. Dê uma lidinha lá para você confirmar isso. Eu vou ler para você, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, você vai ver essa verdade que eu estou aqui falando. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 13 e o 14. Os apóstolos estão dando testemunho aos judeus do que aconteceu lá em Cornélio. Eles estão dizendo da visão que Cornélio teve. Ele diz assim: e ele nos contou como ele vira um anjo em sua casa. E o anjo mandou ele chamar a Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Olha o que foi. Olha, o anjo não foi levar nenhuma revelação desses que hoje estão por aí não, tá? Cuidado com essas revelações que os homens estão dizendo que o anjo revelou. Cuidado. Olha o que foi que o anjo orientou Cornélio a fazer. Mandar chamar Pedro. E disse: Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele vai te pregar. Ele vai te trazer informação. Ele vai te trazer a palavra que vai te dar entendimento pela qual tu pode ser salvo. É pela pregação do Evangelho, Cornélio. É pela verdade que o Evangelho revela, Cornélio. É pela informação de Deus, através do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê nesta verdade, encontra a salvação de Deus. Cornélio creu e foi salvo. Ele era religioso, ele era bondoso, ele era caridoso, ele fazia esmola, ele dava caridade, ele tinha caráter, ele era uma boa pessoa na sociedade, mas isso não garantiu salvação para sua alma. Só Jesus Cristo é quem garante a salvação da nossa alma. E temos que crer e se converter a Ele. Não é se filiar a uma religião. Não é ser devoto a uma religião. Não é congregar em uma igreja. É estar em Cristo para ser a igreja. Está entendendo aí, meus irmãos? A palavra é forte, porque é do poder de Deus para libertar e destruir toda a fortaleza do inferno com as portas de bronze que está prendendo o teu entendimento para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo para a glória de Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus. Não é esses movimentos desses homens por aí, gritando, pulando e fazendo carnaval dentro de igreja, criando o emocionalismo, levando o povo ao delírio, ao desvio, ao emocional, perdendo o equilíbrio, a razão, a noção, o povo embriagado nesses movimentos malditos e perdendo de deixar de ser ensinado, o povo deixando de ser informado, o povo não recebendo o ensino para o entendimento, o povo sendo levado à emoção para o desequilíbrio, onde o povo perde a razão.
sem sentido, correndo, gritando, pulando, dentro de igreja, dando glória e aleluia, dentro de coisas vãs, onde Deus não está presente. É o poder de Deus, irmão, é a mensagem. Foi para isso que Deus levantou os homens. Não foi para estar criando esse show, nem para estar vivendo uma formalidade religiosa dentro de igreja. Jesus levantou homens para pregar o evangelho. Ele disse, vão, ide, por todo mundo, não é para fazer a igreja não. Não é para levantar a igreja não. Não é para fazer templo não. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, para que todo aquele que crê seja a igreja, seja o templo, seja o povo de Deus, para a salvação da sua alma. Jesus não mandou levantar templo, levantar igreja, que nem hoje estão fazendo. Os homens hoje não estão preocupados com o evangelho, nem o evangelho estão pregando. Dá uma olhadinha aí na maior briga, na maior confusão. É um ameaçando o outro. É um pastor querendo ser mais poderoso do que o outro. O ministério dele é o maior. O ministério dele é o mais famoso. Ele é o mais cheio de Deus. Estão preocupados em mostrar para o povo que eles são mais de Deus. São os profetas que têm o poder. As congregações, os ministérios deles. Eles estão preocupados em defender seus patrimônios, seus impérios, seus negócios. Não estão preocupados em levar o evangelho. Dá uma olhadinha aí na briga desses pastores aí famosos. Entra aqui nas redes sociais. É os pastores famosos, né? Dos Gideões. É os pastores famosos de nome. Não é? Eliseu não sei de quê. É o pastor Marco Feliciano. É o pastor dos Gideões. Os homens que estão brigando. Não é para pregar o evangelho, gente. Que tristeza. Eu estava vendo aqui alguns vídeos aqui dos Gideões. Um ministério daquele, um grupo daquele que atrai uma grande multidão. Para quê? Para fazer aquele show, aquele espetáculo de homens no púlpito. Porque ali a plateia vai ouvir os pastores, os profetas. E cada um quer ser mais cheio de poder do que o outro. Agora, analisa a mensagem desses homens. É um desferindo palavra contra o outro. É um querendo ser mais cheio de Deus do que o outro. Tá lá, briga aí, irmão. Eu estava vendo aí um pastor ameaçando o outro. Esse pastor Eliseu, não sei de quê, foi ameaçado por outro pastor, lá no Rio de Janeiro. Agora, por que isso? Não é porque está preocupado com a tua alma. Não é porque está preocupado em pregar o evangelho para você. Não é porque estão pregando o evangelho. Tudo isso, essa briga desses homens dentro desses ministérios grandes, é por causa disso, ó. É por causa de dinheiro. É por causa de poder, é por causa do negócio, não é por causa de Cristo, nem do Evangelho de Cristo. Eles não estão cuidando da igreja de Cristo, eles estão preocupados com a igreja deles. Não, porque aqui nós estamos zelando a igreja de Cristo. Mentirosos! Vocês estão zelando a igreja de vocês, não é as pessoas, é o templo, é a alvenaria, é a empresa de vocês, não é a igreja de Cristo coisa nenhuma. Eles estão preocupados que o ministério deles continue crescendo. Eles não estão preocupados com o teu crescimento espiritual, o conhecimento de Deus. Porque eles não estão lá trabalhando isso. Eles estão trabalhando lá a mente de vocês, para vocês continuar presos no ministério deles e submisso a eles como homem de Deus, cheio de poder, para que você entenda que você precisa deles para chegar a Deus. O povo está tudo lá, os homens no altar. Escuta isso que eu vou falar agora. Olha que paganismo. Eu logo no começo eu não entendia isso, eu não via isso. Mas agora eu estou vendo, sabe por quê? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Quando a gente chega cada vez mais na luz, a gente vai sendo esclarecido, contemplando as trevas e se afastando dela. Por isso que hoje eu estou vendo isso. Porque antigamente eu não via. Em nome de Jesus, irmão, escute isso. Vocês vão me ignorar, mas é a verdade. Vocês estão vivendo anátema. Vou dizer sem medo aqui. Vocês estão vivendo anátema dentro de muitas igrejas, seguindo muitos pastores. Porque tudo que vocês estão recebendo não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. Venha você, teólogo,
Vem com teu diploma de doutor, bacharel, intelectual, não sei de quê. Pode vir com o que quiser. Pode vir com o que quiser. Eu tenho somente a graça de Deus. A graça de Deus é o conhecimento que Ele me deu, sem eu ser merecedor. A graça de Deus é o entendimento que Ele me deu para estar nele, sem eu ser merecedor. Eu tenho isso. E essa verdade me liberta, porque eu não fico mais preso. Não sou mais manipulado, mais levado por nenhum vento de doutrina, por nenhum ministro de Satanás, transfigurado como obreiro de Cristo, trazendo mensagem do inferno. Eu não sou mais levado por nenhuma doutrina de demônios. Eu não vivo mais o evangelho anátema. Eu não vivo mais preso dentro de um sistema. Antes eu estava. Hoje não. E eu vou te mostrar aqui, irmão. Presta atenção nisso. O que eu estou falando aqui, use. Não fique com raiva logo não, irmão. Não fique doidinho, não. Não, fale do ungido de Deus, não. Olha, não fale da igreja, não. Deus vai te pegar. Deus vai te matar. Meu irmão, essa conversa só bota medo em quem não conhece a verdade. Quem está dentro dessa mentira de vocês. Só bota medo entre vocês mesmo. Eu vi um irmão ameaçar o outro irmão, porque o irmão conheceu a verdade e não estava mais na igreja e mostrou ao irmão a verdade. O irmão sabe o que foi que disse? Irmão, cuidado, irmão. Não toque na igreja de Deus, não. A igreja de Deus era o ministério, sabe? Que ele estava dizendo que era. O irmão falando a verdade. Ele ameaçou o irmão. Cuidado, irmão. O irmão tem até uma moto, né? Trabalha de moto. Ele ameaçou até o irmão para não sofrer um acidente de moto. Olha que filho do inferno. Ainda querendo dizer que é de Deus. Que é a igreja de Deus. O irmão pregando a verdade, ele não ouviu. Ele não aceitou a verdade e ainda ameaçou o irmão. Que Deus ia matar o irmão. Porque o irmão estava falando a verdade. Ó, cuidado, irmão. Cuidado. Quem está na maldição de Deus é vocês. Dentro de muitas igrejas. Vocês usam o nome de Deus em vão. Vocês querem usar Deus como seus desejos, como seus negócios, para que Deus satisfaça a sua vontade maligna. Deus não tem compromisso com esses homens ladrões, corruptos, enganadores, que estão dentro de muitas igrejas. Dizendo que é voz de Deus, é voz do inferno, não de Deus. A voz de Deus está fora, para levar vida aos que estão mortos dentro de muitas igrejas. Ouve a palavra de Deus para que vivam. Foi isso que o profeta Jeremias, Ezequiel, aliás, vai dizer: o vale de osso seco. Os religiosos, os judeus, que deixaram o compromisso com Deus e se tornaram religiosos, discípulos de homens, dentro de instituição, dentro de solenidade, de congregações vãs. E Deus vai dizer ao profeta: olha como é que eles estão. Aí Deus dá a visão do vale de ossos secos. Sequíssimo. Não é o mundo não, viu? Antigamente eu via os pastores pregando e colocando esse texto numa interpretação, dizendo que isso é o mundo. É não. O texto ali, se você analisar, se refere o contexto ali ao povo de Israel. O povo de Deus. É o que acontece hoje com esse povo que diz que é de Deus. São vale de ossos secos. Sequíssimo. Quer viver? Não adianta ir para a campanha de avivamento. Isso é culto vã, culto pagão. Esses cultos de campanha é pagão, tá? Pode ser qual for a campanha. Campanha da marcha, campanha da vitória, campanha da chave. Ó, os caras ainda insistem em fazer isso. Não tem temor de Deus. Campanha de quebra de maldição. Campanha de vitória. Tudo isso é pagão. Se você quer viver, viva. Mas se você quer conhecer a verdade, creia na palavra de Deus, vai examinar e me mostra onde é que você é orientado por Jesus ou pelos apóstolos a estar dentro de alguma igreja vivendo campanha de alguma coisa. Faça isso, irmão, que você vai ser prudente. Aí foi o que aconteceu comigo, irmão. Quando eu conheci a verdade, sabe o que foi que eu vi? O que é que os homens ensinam hoje dentro das igrejas, não é? Aí tem lá a igreja, né? Aquela parte lá da igreja e tem outra parte lá que é mais alta. Chama de que ali? Púlpito, não é verdade? Ali é o púlpito. Aonde os pastores dizem que ali é o altar de Deus. Quem é que fica no púlpito? Olhe a congregação. Veja a divisão que tem de local. O Velho Testamento tinha divisão. O templo tinha 3 divisões. Porque os sacerdotes ficavam separados do povo.
porque era o mais santo, porque era reservado para o ofício. Isso no Velho Testamento, na Velha Aliança, primeiro, que na dispensação da graça não tem mais orientação de templo para a igreja. Na dispensação da graça não tem mais ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal foi abolido quando a nova aliança estabeleceu. Não precisamos mais de sacerdote para fazer expiação a Deus pelo nosso pecado. Quem é que cumpre esse ofício hoje? Jesus. Não precisamos mais de sacerdote para ser o mediador entre o povo e Deus. Quem é que cumpre esse ofício hoje? Jesus. Não precisamos mais de nenhum altar onde é oferecido sacrifício. Quem é que cumpre esse ofício hoje ou cumpriu? Jesus. Foi o sacrifício, o altar de Deus. Hoje os pastores ensinam isso ainda ou não? Muitos pastores ensinam isso hoje ainda ou não? Não, você tem que vir que a gente é o sacerdote. Não, você tem que vir para a igreja, o templo, a casa de Deus. Aqui é o altar de Deus. Aqui você oferece o culto, a adoração. É assim ou não é? Ainda. Isso é pagão, isso é errado. Isso não é doutrina, isso não é o evangelho. O evangelho não ensina isso. A igreja de Cristo não viveu isso. Você está vivendo? Tá. Eu vivi também. Quando eu ia para a igreja, eu via lá, né? O púlpito lá, onde ficam os homens separados, né? Você já observou que a cadeira lá são diferenciadas dos demais da congregação? A congregação senta no canto, os pastores sentam em outro. Você já observou que tem uma cadeira diferente das outras lá no púlpito? Que é a cadeira mais glamurosa? De quem é aquela cadeira, irmão? Alguém senta nela se ele não tiver? De quem é aquela cadeira no púlpito? No púlpito que parece um trono de príncipe, onde os homens sentam na cadeira de Moisés, e o povo lá, e ele, quando ele se levanta, ó, o poder de Deus agora para o povo, ó. Quem é que eu estou falando? Dos pastores das igrejas. Não é dos homens que Deus vocacionou como pastor entre a congregação, porque há uma diferença muito grande. Há uma diferença dos pastores dessas igrejas, instituições, para aqueles que Deus vocacionou como pastor para apacentar os irmãos entre a congregação. Está entendendo isso? O que é que os pastores ensinam? Não, respeite aqui, aqui é santo. Aqui é o altar de Deus. Não pode subir qualquer um. Às vezes está lá em cima piores do que os irmãos que estão lá embaixo. Os que estão lá em cima estão piores do que os irmãos que estão lá embaixo. São muito hipócritas. Aqui é a verdade, irmão. Não tenho medo não, irmão. Meu compromisso é com a palavra. Não é com o ministério, nem pastor presidente nenhum. Eu não estou preso a nenhum ministério, nem pastor presidente, não. Eu não juro fidelidade a nenhum pastor presidente, a nenhum ministério, não, irmão. Minha fidelidade é a Cristo, a doutrina. Onde eu tiver. Se não tiver a doutrina, vou combater o bom combate. Vou protestar. Não vou acomodar, não vou comunicar, não vou compactuar. Não vou ser covarde aceitando esse erro que me desvia do princípio do Evangelho de Cristo. Eu vou denunciar a verdade, irmão. Eu sou luz, fui chamado para ministério. Eu tenho a vocação de pastor, evangelista, para levar a verdade, ensinar e apacentar. Eu tenho. A maioria dos pastores estão ensinando errado. A maioria dos pastores ensina os irmãos, tem a reverência, aqui é o altar de Deus. Traga seu pedido. É isso ou não é que eles ensinam aí? Traga o seu pedido, deixa aqui no altar. Olha, rapaz, isso é paganismo. A igreja de Deus, primeiro, não tem templo, não tem altar. A igreja de Deus, o templo somos nós. Deus habita em nós. Nós não fomos orientados a estar em nenhum local restrito, como os judeus eram. Nós não fomos ensinados a buscar nenhum sacerdote para mediação com Deus, como eram os judeus. Nós não fomos ensinados a estar em nenhum ritual cerimonial, como os judeus. Nós fomos ensinados a crer em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele chegamos a Deus. E por Ele somos templo de Deus. E por Ele somos casa de Deus. E por Ele temos a bênção de Deus. E por Ele
temos a graça de Deus e por ele somos salvos, libertos e reconciliados com Deus. Não é através de templo, de pastor, de papa, de padre, de igreja, de coisa alguma. Essa é a verdade, irmão. Bom se os irmãos estivessem nesses locais chamados igreja para aprender isso. Bom se esses pastores tivessem compromisso com o Senhor e pregassem isso para o povo. Não quisesse sair, não quisesse do povo a autoridade, fazendo o povo estar sobre o cabestro dele, preso naqueles lugares, vivendo aquela rotina, os sacrifícios religiosos, onde o povo hoje vive sua devoção, sua regra de fé, suas obrigações, não a palavra, mas as igrejas, cumprindo festividade, culto, trabalho religioso, obrigação de religião, de igreja, como se isso fosse a obra de Deus. Tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. A obra de Deus não é trabalho de igreja. A casa de Deus não é igreja. Adorar a Deus não é igreja. Servir a Deus, estar em Deus, não é estar dentro de igreja. Tá tudo errado, irmão. Não existe altar santo. Santos somos nós, onde Deus habita. Temos que ser santificados pela palavra. Mas o povo hoje está aprendendo de quê? Eu pergunto a você, Jesus tinha alguma cadeira de destaque entre os discípulos? Jesus tinha algum púlpito onde ele ficava com os apóstolos separado do povo? Quando Jesus subia a montanha, uma parte mais alta, era para que o povo embaixo ouvisse, não era para ele ser maior do que o povo. Não era para o povo dizer que ele era o... Quando eu falo ele, estou falando da liderança, que ele não deixou ninguém para ser maior do que os outros no nosso meio. Jesus não ensinou isso. Ao contrário, Mateus 20, versículo 25, Jesus vai dizer, entre os gentios, os seus príncipes governam entre eles, mas entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Aonde é que tu vê isso hoje dentro das igrejas evangélicas? Aonde é que tu vê isso hoje no exemplo desses pastores? Não tem exemplo nenhum de Cristo. A maioria, 99,9% desses pastores dentro de igreja não tem exemplo nenhum de Cristo. Nenhum. Nem prega a doutrina dele, nem tem exemplo de humildade dele. Querem ser os autoritários, arrogantes, soberbo, prepotente, que detém o povo sob o poder e a autoridade deles, que determina para o povo o que é e o que não é. Não existe isso entre a igreja de Cristo, nós. Eu não aceito mais isso. Não, você tem que estar sob a liderança de um pastor. Mentira! Eu tenho que estar sob a liderança de Cristo. Aonde eu congregar, eu tenho que respeitar quem está lá, ministrando. Mas se ele não ministrar segundo a palavra, se ele não estiver doutrinando, instruindo segundo a palavra, eu não sou obrigado a obedecer, nem a estar ali. Sai do meio deles. Sai da direção deles. Rapaz, hoje eu vejo esse negócio de púlpito dentro de igreja é um altar pagão, é uma heresia, é paganismo. Eu nunca vi os apóstolos querendo ser maior do que ninguém, nem centralizando nenhum lugar. Eu não vejo na doutrina apostólica nenhum ensinamento de altar, de igreja, de local como um lugar místico, central, para o povo ir. Eu vejo os apóstolos pregando o povo a doutrina, ensinando, mostrando que o povo fosse prudente para estar em Cristo, na doutrina de Cristo, não dentro de igreja, de coisa alguma. Então, meus irmãos, eu estou trazendo essa orientação para vocês, irmãos. Vocês estão sendo instruídos errado. Todo esse conceito que vocês aprenderam dentro de igreja está tirando vocês da direção da verdade, do caminho da salvação. Pode parecer uma coisa simples, né? Não, quero nem saber, vou ficar aqui mesmo. Cuidado. Só vai prevalecer no final quem está na palavra. Não é quem está dentro da sua fidelidade à sua igreja. É na palavra. Cuida de ti e da doutrina. Jesus disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra.
e não negaste o meu nome. Porém, diante de ti, pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem muito pastor querendo ser Jesus, impedindo o povo de entrar no céu, porque não está dentro da igreja deles. Tem muitos pastores querendo ser Jesus, tirando o povo da comunhão com Deus, achando, né? Achando que pode, né? Não, você não tem mais comunhão com a igreja. Você não é mais dessa igreja. Você não tem mais a vida com Deus. Porque eles ensinam isso. Feliz aqueles que estão saindo dessas muitas igrejas, guiados por esses falsos pastores, para poder entrar no caminho do céu. Porque muitos que estão aí estão sendo conduzidos para o inferno. Jesus vai dizer aos líderes religiosos de Jerusalém, de Judá, os judeus, Jesus vai dizer aos religiosos: vocês percorrem o mar e a terra para fazer um discípulo, um seguidor de vocês, desse ensino maldito de vocês. Depois que vocês conseguem isso, vocês tornam tais 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Vocês também são filhos do inferno. Jesus falou isso ou não? Mateus 23. Dá uma lidinha lá no capítulo 23 de Mateus. Jesus está aquele capítulo todinho arriando o barrote na religião judaica, nos religiosos judeus. O capítulo inteiro de Mateus 23. Jesus vai dizer: hipócritas, vocês estão preocupados com a cadeira de Moisés, em apresentar-se, fazendo grande oração, usando isso para atrair a atenção do povo para vocês, como homem de Deus. É isso que vocês estão preocupados. Vocês são sepulcros caiados. Por fora tá bonitinho, impressiona o povo. Mas Deus olha por dentro. Deus contempla o interior. E o interior de vocês está sujo, como sepulcro. Dentro só carniça, só podridão. Aí Jesus, interessante, olha o que Jesus diz no capítulo 23 de Mateus, olha o que ele diz no versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como vocês pensam que vão escapar do inferno? Rapaz, Jesus nunca falou isso com nenhum pecador comum, mas com os religiosos. Jesus foi duro, hein? Cadê o amor de Jesus aí, hein? Poxa, Jesus estava criticando, olha. Jesus estava pregando sem amor. Jesus estava ali, ó, criticando, condenando, julgando, olha. Não, meu amigo. Meu irmão, acorda. Acorda para a verdade. A verdade tem que ser pregada assim, ó. Sem arrudeio, sem teatro, sem encenação, sem movimento. A verdade tem que ser pregada lúcida, sóbria, consciente, inteligente, para que quem ouça, creia. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Terminei essa live de instrução nesse momento. Que você medite em tudo que você ouviu aqui. Fique à vontade para criticar, questionar, colocar a sua visão, opinião. E eu estou aberto para o debate e para a crítica. Porém, vamos trabalhar isso com os argumentos plausíveis da doutrina de Cristo. Não venha trazer doutrina pegando texto do Velho Testamento não, tá? A doutrina para a igreja é a doutrina apostólica, para exortar a igreja, para edificar a igreja. Não venha trazer texto, formular doutrina por meio de texto do Velho Testamento não, tá? Porque a maioria das heresias que o povo está vivendo hoje dentro da igreja, eles se baseiam em textos isolados do Velho Testamento. Quer ver uma delas? Guardar o sábado, dar dízimo, tá dentro de igreja como templo, ir para a igreja adorar. Tudo isso é baseado, não é na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não ensina isso. Eles pegam texto isolado para criar essa interpretação do Velho Testamento. Quer debater comigo? Traga argumento plausível da palavra de Deus,
dentro da doutrina de Cristo, dentro da verdade do Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero agradecer aqui, eu estou vendo aqui. Eu não parei para ler antes, para não me distrair da ministração. Mas aqui o meu irmão Fred Samorim colocou alguns comentários aqui. Meu irmão Fredson, lá da Bahia, ele coloca aqui dizendo: as igrejas evangélicas foram criadas por maçons. A maioria são falsos pastores. Ele bota aqui no comentário dizendo: conheço um jovem que se decepcionou com essa igreja e foi para as drogas. Isso é um fato, né? Mas muitos estão vivendo dentro dela, é satisfatório. Esse é o trabalho do diabo. Levar muitos a viver uma vida satisfatória dentro das igrejas, como se fosse o conforto espiritual. É assim ou não é que o povo entende? Não, a igreja é o lugar espiritual para você receber a paz espiritual. É mentira, irmão. O diabo é terrível, o diabo cria essa ideia. E o povo vive hoje o seu conforto na sua vida religiosa. Você sabia que a maioria dos que vão para o inferno são religiosos? Sabia não? A maioria dos que vão para o inferno são os religiosos que pensam que estão servindo a Deus e que vão para o céu. Por quê? Porque o diabo, ele não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Tem muita gente aí com vaidade querendo abrir ministério. Eu tenho meu ministério que Deus me deu. Eu não estou preocupado de abrir igreja para ter pessoas no meu domínio, não. Se Deus quiser me dar um local para eu ensinar, instruir em tal local, a um grupo que queira participar, eu assim farei. Mas eu não tenho esse objetivo, não. Eu não tenho essa vaidade, não. O pior é que tem muita gente que quer montar seu ministério. Sabe qual é o meu ministério? Pregar o Evangelho de Cristo. Esse é o meu ministério. O meu ministério é esse. Pregar o Evangelho de Cristo. Mas tu não tem igreja. Qual é a tua igreja? Não, eu não tenho igreja, não. A igreja não é minha, é de Cristo. Eu prego para membros que são igreja. E prego para pessoas que se converter vão ser membros dessa igreja. Está entendendo isso? Então, é verdade, irmão Fred Samorim. Muita gente aí, né, vivendo dentro das igrejas e vão sofrer a vergonha, a decepção e o desprezo eterno no final do labor desta vida. Porque a recompensa está no fim. A recompensa está no fim. O fim é melhor que o começo. Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe qual é a fé? É a fé na direção e obediência à palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. É pela palavra de Cristo, irmão. É pela palavra de Cristo. Tem muita gente aí pregando muita filosofia, muitos conceitos espirituais. Tem muita gente pregando aí muitos caminhos de Deus. Mas você tem que ser prudente a estar na palavra. O que eu prego é o Evangelho, nada além do Evangelho. Eu só me conduzo. O que eu faço, os princípios, os valores que eu defendo, prego, vivo, espero, é no que está na palavra de Cristo. Não é no que está dentro de nenhum entendimento de homem, nenhuma doutrina, interpretação de homem. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Todas essas igrejas, todas essas igrejas, ministério, é levantado por homens. E a igreja de Cristo, o povo cristão, apostataram da fé, da fidelidade a Cristo, quando se filiaram ao sistema igreja, lá no século III, com Constantino. Os cristãos apóstatas, seguidores de Cristo, se filiaram ao sistema igreja religioso católico romano. Aí, então, surgiu essa ideia de igreja de Cristo, igreja de Deus, sendo templo. Porque essa estratégia, o sistema católico romano pegou, estabeleceu eles como a igreja verdadeira de Cristo, o sistema católico romano. Aí agora surge um bocado de igrejinha, ministério evangélico, dizendo que igreja de Deus é ali, igreja de Deus é aqui. É tanto ministério evangélico, é tanta igreja evangélica.
Cada um dizendo, não, Deus está aqui. É o poder de Deus. Aqui é a casa de Deus. Venha buscar a Deus. E o que acontece com isso? O caminho estreito foi tirado do povo e colocado largo. Para que entendam que estão buscando a Deus. Só que o final desse caminho é a perdição. Porque os discípulos de Cristo nunca foram ensinados a estar dentro de igreja nenhuma como casa de Deus. Como igreja de Deus. Paulo vai dar o exemplo da igreja como um corpo. Todos nós somos membros individuais. Cada um tem uma função. Mas só há uma cabeça da igreja que é Cristo. Paulo não fala em canto algum para os irmãos se deter à igreja local como casa de Deus. Esse ensino não é doutrina de Cristo. Então, gente, irmão Fred Samorim, a paz do Senhor, continua aí nessa peleja, continua aí pregando a verdade do Evangelho. Peço ao Senhor que se detenha somente naquilo que o Evangelho nos autoriza a pregar, como de Deus. Peço ao Senhor que se mantenha firme na doutrina de Cristo, questione, entre no combate quando vier alguém na crítica, no confronto teológico, doutrinário, se mantenha sempre na doutrina de Cristo. Chame eles para a doutrina de Cristo, porque senão, diante de outros textos que eles elaboram, doutrinas, pode levar o Senhor a se confundir. Agora, se a gente se manter na doutrina de Cristo, vamos vencer qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer bacharel, qualquer homem que diga que é de Deus, com doutrina, com curso teológico, com diploma de doutor, com mestrado, com conhecimento não sei de quê. Se a gente tiver na doutrina de Cristo, vamos vencer, vamos prevalecer, porque ninguém pode nada contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade é Jesus. É o que ele ensinou. Não adianta pegar texto do Velho Testamento. Não adianta pegar situações do Velho Testamento. Não adianta pegar exemplo de homens do Velho Testamento. Porque nosso exemplo maior é Cristo. A Bíblia nos ensina a aprender de Cristo. A Bíblia nos ensina a seguir a Cristo. A Bíblia nos ensina a ser prudente. Está em Cristo e a palavra de Cristo está em nós. Tudo que esses pastores, a maioria, estão pregando aí, não é a palavra de Cristo. Amém? Então Deus abençoe. Irmão Fred Samorim da Bahia, da cidade de Paripiranga, um grande abraço, a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando o Senhor nessa obra aí, né? A pregação do Evangelho aí na cidade que o Senhor está. Também mandando a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Paz do Senhor. Também tem pregado o Evangelho lá, tem levado a verdade lá para os irmãos. Deus abençoe. Eu só peço a todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, que também pregam a palavra. Se mantenha, usem a doutrina de Cristo como regra de doutrina para a igreja. Porque a igreja de Cristo, ela tem que ser exortada e edificada com a doutrina de Cristo. A doutrina pregada pelos apóstolos. Fora disso, não receba. Tudo é vã, é anátema. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou colocar esse vídeo também no meu canal no YouTube. Fraciono também aqui as porções da instrução e também publico lá no Kawaii, onde eu tenho também uma página lá, proporcionando a todos que assim queira, instrução da palavra de Deus. Ensinos para esclarecer e abrir os olhos dos irmãos diante do erro doutrinário em relação a todo o princípio de Deus, tá bom? Lembrando que o que eu faço é dentro do trabalho teológico, doutrinário. Não é pessoal com ninguém. Não estou preocupado com a religião A, B, C, com quem está vivendo na igreja A, B ou C. Eu estou preocupado em levar a verdade do Evangelho, mostrando a todos que o caminho para Deus é um só. E esse caminho não é A, B, C, D, é Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz. É muito calor, gente. É muito calor, meus irmãos. Olha pra cá, irmão. Olha pra cá. E eu tô aqui numa área aberta, viu? Olha, eu tô aqui numa área aberta. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Deixa eu mostrar a vocês, ó. Tô numa área aberta, tá vendo? Mas olha pra cá, ó. Pregando
O calor é grande, olha pra aí. Tô com a camisa ensopada, tava sequinha. Mas é isso aí, irmão, é a graça de Deus nas nossas vidas, para nos manter no caminho e defender o caminho, ajudando outros a se manter no caminho, para não ser levado pelo engano, que nos tira do caminho da vida, Jesus.